Shalom, amados irmãos, estamos aqui nos alegrando muito com a sua participação diariamente no nosso programa Sabedoria Bíblica, todos os dias às 15 horas e às 22h30, aqui na TV Alfa Ômega. Compartilhe, reparta com os irmãos essa oportunidade que temos de refletir um pouquinho todo dia sobre a Palavra de Deus. E hoje, com muita alegria, iremos discorrer um assunto importante encontrado em Atos, no capítulo 2, dos versos 37 a 47. Eu trouxe um tema que seria a igreja que queremos ser. Porque, de fato, a igreja, você já deve saber disso, ela não se constitui sobre quatro paredes. A igreja somos individualmente cada um de nós, nos agregamos com os demais irmãos e através dessa coinonia temos a graça de poder oferecer a nossa vida cristã em adoração a Deus. Mas quando nós falamos sobre essa temática, a igreja que queremos ser, nós temos que entender que ela passa a ser real quando cultivamos valores de fé. E conforme nos dá o entendimento no versículo 41 e 42 do texto que eu apontei. Então tem alguns valores que são premissa de se cultivar esses valores da fé a qual eu citei. Por exemplo, o batismo. O batismo era pregoado desde a igreja primitiva. O primeiro momento que encontramos do batismo foi João Batista. Foi o primeiro precursor desse trabalho que toda a igreja verdadeira, ela tem que passar pelo batismo das águas, porque fora um simbolismo tão importante de uma regeneração de vida, de uma escolha por Deus, que o próprio Jesus se permitiu, passar por isso. Outra coisa importante que devemos cultivar para sermos uma igreja genuína é a respeito de abraçarmos uma doutrina verdadeira, uma doutrina apostólica, uma doutrina que venha representar tudo aquilo que cremos. Eu falo isso porque nos dias atuais, muitas são as denominações que plantam doutrinas do homem, um pouco atrapalhada quanto o seu intento, Porque nós vemos muitas pessoas confundindo as coisas ou então fazendo uma doutrina específica com viés de interesses que fogem à doutrina autêntica, Depois, outro ponto importante que nós devemos ter e cultivar esses valores para sermos uma igreja de fato, uma igreja autêntica, é a comunhão. Hoje se tem muitos trabalhos focados para desmistificar um pouco a figura do templo. Então vão buscando fazer cultos em lares e tudo mais, mas a figura do templo, ela é de suma importância, porque é o local que nós nos reunimos, é o local em que temos comunhão com Deus e com os irmãos. E isso passa a ter uma representação importante de uma igreja genuína. E por fim, a oração, essa prática deva ser cada vez mais estimulada, porque a igreja real, a igreja verdadeira, ela tinha isso de forma continuada. Quando nós olhamos o texto lá no próprio livro de Atos, diz que a igreja vivia em contínua oração. A oração é o elo entre nós e Deus. A igreja tem que falar com o seu Criador, a igreja tem que buscar o seu Criador, e a oração é a prática mais direta e mais sincera de se obter esse relacionamento. Então, amados, é na igreja que esses valores que eu apontei devam ser exercitados e praticados com firmeza.
Mas também, quando falamos de igreja que queremos ser, nós temos que enfatizar a mensagem do temor a Deus. Porque quando vivemos no temor ao Senhor, erramos menos e descobrimos o valor da obediência. Isso mesmo, quando servimos a um Deus com respeito e sabemos da sua grandiosidade, da sua santidade, começamos a fazer as coisas com temor. E fazer as coisas com temor diante de Deus é fazer as coisas da melhor maneira possível, para não errarmos. E eu observo muitas vezes que no cristianismo atual, as pessoas vão fazendo tudo de qualquer jeito e negligenciando as coisas de Deus que deveriam ser feitas realmente com temor. E eu quero finalizar nessa rápida observação que nós também, como igreja que queremos ser, nós devemos nutrir a unidade em Cristo. Vocês sabem que um dos papéis mais importantes que a igreja obtém é exatamente esse calor da koinonia, da união. E isso passa a ser importante quando nós refletimos nesse texto do capítulo 2 de Atos, e nós observamos alguns aspectos dessa igreja, e um deles estava assim, declarado: a igreja estava em paz, ela ficava cada vez mais forte, ela crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Mas existe, afora esse versículo, ou esse entendimento, um outro versículo que eu aponto ainda como melhor do que esse, que eles eram unânimes nas orações e no partir do pão. Isso demonstra e indica o tipo de igreja que nós devemos buscar ser, uma igreja unida na parte espiritual e na parte material. Porque eu costumo dizer que você só pode chamar alguém de irmão se você conhecê-lo. Se você conhecer não só dentro da igreja, mas fora da igreja, conhecer as suas dores, para que de alguma maneira você possa ajudá-lo, fazer parte das suas vitórias, porque quando somos irmanados, nós temos esse desejo de participar da vitória do teu irmão. Então eu quero encerrar dizendo que você tem que ter um alvo quando você pensa como igreja. Você tem que estar imaginando que a verdadeira igreja de Cristo possui todas essas características e é pautada no exercício, não só o conhecimento, mas do exercício de todos esses ingredientes. Então eu quero te dizer com muita paz no coração, é tempo de você frequentar uma igreja com intensidade, não ser apenas um participante aos domingos e naquele momento de culto. Você pode ser uma igreja verdadeira, como fora a igreja primitiva, a igreja original, nascida de Jesus e dos seus apóstolos. Ok? Vamos trabalhar para isso? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.